Como hierarquizar descrições? Segundo essa teoria descritivista dos nomes próprios, defendida por Frege, Russell, Wittgenstein, Strauss e Searle, o nome próprio abrevia um feixe de descrições que exprimem o seu conteúdo semântico. De acordo com Searle, que foi quem a defendeu em maiores detalhes, afinal foi o último desses defensores da teoria descritivista, quando você usa um nome próprio como Aristóteles, você está aplicando um subconjunto não previamente determinado de um conjunto de descrições correferenciais. Isto é, você tem um saco de descrições definidas, um maço, um feixe, que é o conjunto, mas cada qual tem na sua cabeça um subconjunto desse feixe e, sendo descrições correferenciais, ele se refere dessa maneira ao objeto, na medida em que o objeto satisfaz essas descrições. E é necessário que exista algumas descrições que sejam compartilhadas entre os vários falantes, para que os vários falantes saibam que estão falando do mesmo objeto, que estão usando o nome no mesmo sentido, com a mesma referência. Então, para um nome como Aristóteles, ele é nada mais do que uma abreviação de um feixe de descrições, como o tutor de Alexandre, o autor da metafísica, um filósofo grego, etc. E você pode ter na sua cabeça, digamos, as primeiras 3 descrições e com isso se referir ao objeto. Essa é a teoria descritivista do feixe de Searle e também de Frege, de Russell. Todos eles defenderam a mesma coisa, não há realmente uma diferença entre elas. Minha primeira dificuldade com a teoria do feixe é a de que ele é visto como algo completamente desordenado. Eu sugiro que essa seja a razão pela qual a teoria do feixe tem um fraco poder explicativo. Falta o feixe estrutura. Parece plausível que, como hipótese de trabalho, supor que as descrições definidas que compõem o feixe tenham valores diversos e que existam critérios de decisão com respeito a isso. Assim, meu objetivo, primeiro, é ver se é possível impor uma ordem nessa bagunça. Assumindo essas suposições, meu objetivo é buscar uma regra para regular o conteúdo dos feixes. Essa regra deve ser uma meta-regra e a sua expressão uma meta-descrição, uma regra meta-descritiva, uma vez que as descrições pertencentes ao feixe nada mais são do que expressões de regras cognitivas, em geral tacitamente conhecidas, que nos ajudam a identificar o objeto, que nos encaminham nessa identificação do objeto, mais ou menos, isso ainda não sabemos o quanto. Então eu quero mostrar que essa regra metadescritiva existe e pode ser encontrada, que a sua função é de selecionar as descrições mais fundamentais, esclarecer o funcionamento conjunto delas e excluir descrições meramente auxiliares. Mas como encontrar as descrições mais fundamentais? Minha estratégia é wittgensteiniana. Ver como a linguagem natural trabalha. Ou melhor, usar o método preconizado pelo filósofo da linguagem ordinária, John Austin, de ver o que os dicionários dizem. Mas nomes próprios não são geralmente dicionarizados. Essa seria uma objeção. Ora, pouco importa. Se não são dicionarizados, muitos deles são, pelo menos, enciclopedizados, e alguns até mesmo biografados e autobiografados. Veja, pois, o que as enciclopédias têm a dizer sobre eles. Consulte a Wikipédia. Quero começar considerando o verbete sobre Aristóteles em meu pequeno Penguin Dictionary of Philosophy, que é breve e confiável. Ele começa assim: Aristóteles nasceu em 384 a.C. em Estagira e morreu em 322 a.C. em Chalkis. Ele produziu o maior sistema filosófico da antiguidade e segue daí uma lista das obras principais. O que você encontra aqui são 2 regras de descrições que chamo de fundamentais. A primeira localiza espaço-temporalmente Aristóteles como alguém nascido em Estagira em 384 a.C., falecido em Chalkis em 322 a.C., etc. A segunda expõe a razão pela qual, ainda hoje, aplicamos esse nome, qual seja, porque ele foi o autor do Opus Aristotélico, essencialmente. Chamo essas regras de descrições, respectivamente, de descrição localizadora e caracterizadora.
A regra de descrição localizadora dá-nos a localização e carreira espaço-temporal do objeto. Eu apresento resumos disso. E a regra de descrição caracterizadora das razões que constituem as razões pelas quais usamos o nome, as propriedades que o objeto tem, que são a razão pela qual nós aplicamos o nome. Para comprovar isso, basta dar uma olhada na Wikipedia. Por exemplo, Kurt Gödel, nascido em Brünn em 1906, estudou em Viena, emigrou para os Estados Unidos em 1940. Está aí a trajetória dele. Ele emigrou pela Transiberiana, porque ele não era judeu, mas ele tinha cara de judeu para os nazistas, que pelo menos desconfiaram dele ou dos seus afazeres ligados à pseudociência judaica, e resolveram lhe tirar o trabalho e queriam lhe usar como bucha de canhão, transformando em soldado. Ele então tratou de fugir com a sua esposa para os Estados Unidos. Isso não importa, ele faleceu em 1978, onde ele viveu em Princeton. Ora, essa é a descrição localizadora. De outro lado, ele foi a razão pela qual nós nos lembramos dele, que ele foi o grande matemático cuja contribuição maior foi o teorema da incompletude. Descrição caracterizadora. Torre Eiffel, erguida em 1887, ela se encontra no Campo de Marte, em Paris. Descrição localizadora. E é uma torre de treliça de ferro com forma característica e 324 metros de altura, e o símbolo nacional da França. No dia, parece 14 de julho, os franceses se reúnem em torno da Torre Eiffel e soltam fogos, estufam o peito e fazem uma grande festa. Natal, cidade fundada em 1599, às margens da foz do rio Potengi. Essa é a descrição localizadora, e a descrição caracterizadora é a capital do Rio Grande do Norte, uma cidade turística de 900 mil habitantes. Aqui nós começamos a ver como o fracasso em distinguir as descrições relevantes pode ter sido enganador em filosofia. Frege dá como exemplo as descrições o tutor de Alexandre, o Grande, e o fundador do Liceu, para o nome Aristóteles. Wittgenstein, nas investigações, dá como exemplo para o nome Moisés, a pessoa que foi encontrada com o bebê no Nilo pela filha do faraó. Ora, todas essas descrições são irrelevantes. O que importa para Moisés é que ele o levou, libertou o povo escolhido dos egípcios e o levou para a terra prometida. Não o fato irrelevante dele ter sido tirado das águas do Nilo ou coisa assim. Pode ser falso, tudo isso pode ser falso, e mesmo assim nós teríamos Aristóteles e Moisés. É por isso chamo essas outras descrições de descrições auxiliares ou acidentais, posto que elas se evidenciam muito mais contingentes se comparadas com as descrições fundamentais. Exemplos de descrições auxiliares para Aristóteles são: aqui vai uma lista. Acidentais, mas bem conhecidas. O tutor de Alexandre. Muita gente sabe que ele foi o tutor de Alexandre. Acidentais, mas quase desconhecidas. O neto de Acaion, o amante de Filis. Poucos sabem disso, por isso elas são quase inúteis. Metafóricas, muitos sabem. O mestre dos que sabem, segundo Dante, o Estagirita. Acidentais, o filósofo nomeado nessa página. Ela só vale enquanto nós nos lembrarmos dessa página nessa situação eventualmente intersubjetiva. Outros casos de descrições definidas auxiliares, outro caso é o das descrições metalinguísticas de nome próprio, como por exemplo, o portador do nome Aristóteles. Isso é também bastante acidental, pois Aristóteles poderia ter sido batizado com um nome diferente. De fato, nós podemos imaginar um mundo possível no qual Aristóteles se chamava Pitacos. Basta que nesse mundo possível Pitacos satisfaz a descrição localizadora e caracterizadora para Aristóteles suficientemente mais do que qualquer outra pessoa para termos certeza que se trata de nosso Aristóteles, embora com outro nome. Regras identificadoras de nomes próprios.